Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4, versículos 5, 6, 7 e 8. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Sendo já Samuel um homem muito ativo na presença do Senhor, nós vimos no capítulo de número 2, a partir do versículo 19 e 20, que o Senhor era com ele, onde o seu ministério profético foi confirmado diante da nação de Israel. O Senhor se comunicava continuamente com Samuel, porque no capítulo 2, versículo 21, diz que continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel pela palavra do Senhor. Então o sacerdote que estava aqui ministrando era o sacerdote Eli, e ele já estava com quase 100 anos de idade. 98 era a sua idade. Muito velho, seus olhos já escurecidos, de forma que a palavra diz que ele já não conseguia mais enxergar. Então, certamente, Samuel estava ministrando no templo, na casa do Senhor, e no capítulo 4, veio certa feita, então, uma instrução de Deus, e Deus usa o profeta Samuel para falar com Israel a respeito da incursão dos filisteus contra a nação de Israel. Os filisteus foram os maiores inimigos de Israel nos tempos dos juízes, nos tempos de Samuel, nos tempos de Davi. Foram adversários cruéis e incansáveis. E agora eles estavam vindo em direção a Israel e se acamparam num lugar chamado Afeca. Ali eles lutaram. Israel saiu ao encontro dos filisteus em determinada localidade, e ali eles lutaram. Diz o versículo 2 que naquela batalha os 4.000 homens de Israel morreram. Israel perdeu a primeira batalha naquela guerra, uma baixa de 4.000 homens. E isto levou alguns a questionar aquela situação. Quando eles tornaram ao arraial, perguntaram aos anciãos por que aquilo havia acontecido. Versículo 3 diz: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Vejam a pergunta: a quem eles atribuem as feridas que receberam, a baixa que receberam? Eles não atribuíram que estavam perdendo a guerra aos filisteus. Eles perguntaram: por que nos feriu o Senhor? Então eles estavam entendendo que Deus não estava no meio daquela guerra. Diante disso, eles sugeriram que de Siló se trouxesse a arca do concerto do Senhor, também chamada de arca da aliança. Mandaram buscar a arca do concerto para que viesse diante do arraial dos israelitas. Eles entenderam que estavam perdendo aquela guerra porque a arca não estava no meio deles. A arca da aliança representava a presença de Deus. Então eles sabiam que se Deus não fosse com eles para a guerra, eles certamente seriam derrotados. Então buscaram a arca do concerto, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, diz o versículo 4 final, que eles ficaram na condição de sacerdote com a arca do concerto de Deus. Mas também vimos que esses 2 filhos de Eli eram homens de Belial, homens que se corromperam
no ministério sacerdotal. Eram homens que eram odiáveis, detestáveis, ou como diz a Bíblia, execráveis. Homens que se tornaram desprezíveis aos olhos do Senhor. Então, no versículo 5, onde nós lemos: sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, o povo de Deus, o exército de Israel, começou a jubilar, cantar vitória, cantar alegremente, porque eles entenderam que a arca estando ali, a batalha estava ganha, a vitória era certa. E eles começaram a gritar e a jubilar e a louvar a Deus, de tal forma que a Bíblia diz que até que a terra estremeceu. Uma nação, uma multidão de pessoas gritando, adorando a Deus, a ponto de a terra estremecer, a ponto de a aclamação deles chegar aos ouvidos dos filisteus em seu arraial. Quando os filisteus ouviram a voz de júbilo, dizendo: por que é que eles estão jubilando? Nós ganhamos a primeira batalha. Eles perderam 4.000 homens. Por que é que eles estão jubilando? Então isso preocupou aos filisteus, e certamente lhes informaram que a arca do Senhor, a arca da aliança, era chegada no meio do arraial. E quando os filisteus receberam essa notícia, os preocupou ainda mais. Versículo 7, eles disseram: pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. Os próprios filisteus entendiam o que representava a arca do concerto. Foi lido no Salmo 126, que as nações conhecem o Deus de Israel. As nações sabem quem é o Deus de Israel. O Deus que não tem imagem, o Deus que nunca ninguém viu, mas todos sabem o poder que ele tem. Conhecem o Deus de Israel. E quando eles ficaram sabendo disso, eles estremeceram e disseram: ai de nós, nunca enfrentamos um Deus como esse, nunca precisamos enfrentar uma situação como essa. E no versículo 8 eles dizem de novo: ai de nós. Eles já estavam se considerando derrotados, só pelo fato de a arca da aliança ter chegado no meio do arraial. Como a cultura era politeísta, todas as nações possuíam vários deuses. Cada nação possuía um Deus para cada situação. Tinha o Deus da agricultura, tinha o Deus da fertilidade, tinha o Deus da saúde, tinha o Deus do mar, tinha o Deus do sol, era o Deus da sabedoria. Para tudo tinha um Deus. As nações tinham deuses, e eles achavam que Israel também tinha muitos deuses. Quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Eles entendiam, porque não conheciam muito bem a cultura de Israel, que era monoteísta, adorava e servia apenas um Deus. Mas eles entendiam que, se caso Israel tivesse muitos deuses, não seriam deuses qualquer, seriam grandiosos, pelos feitos, pelo histórico. Eles remeteram a questão de quando Israel estavam no Egito, sem rede social, sem internet. A história de como Israel saiu do Egito circulou o mundo todo da época. Todo mundo sabia o que aconteceu. Como uma nação de escravos, como uma nação de pessoas que não tinha a habilidade da guerra, não conhecia a arte da guerra, homens e mulheres e crianças e animais conseguiram se livrar do cativeiro do maior império da época, o Egito. Como aquele povo saiu e atravessou o grande mar, como eles andaram pelo deserto 40 anos, e aquele povo não pereceu, de forma que a sua semente estava ali, viva, em pé, intacta. Os filisteus, pensando nisso: é esse Deus que nós vamos ter que enfrentar, não tem como nós vencermos. Mas alguém se levantou
no meio deles, dê uma palavra de ânimo. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então os filisteus se levantaram, pelejaram contra Israel, mesmo com a arca de Deus ali. E por incrível que pareça, a baixa foi maior. Sem a arca de Deus, Israel perdeu 4.000 homens. Com a arca de Deus, Israel perdeu 30.000 homens. E é isto que importa nesse texto. Por que é que isto aconteceu? Qual é a explicação para este fato? O que houve que a arca de Deus, a arca da aliança, a arca do concerto, não surtiu efeito? Aquela que era literalmente a representação da presença de Deus. Aquela onde o próprio Deus escolheu para se manifestar em seu propiciatório, na sua tampa, entre os querubins. Vejam que a consideração que os filisteus tinham com a arca da aliança, o respeito que eles tinham, o temor que eles tinham, a crença que eles tinham a respeito da arca da aliança, era maior que a própria consideração do povo de Israel para com a arca da aliança. Nesse texto, nós vemos o que acontece quando algo que de fato é sagrado torna-se apenas um objeto na vida das pessoas. Quando algo que é sagrado torna-se apenas um talismã na vida das pessoas. O povo de Israel se alegrou com a vinda da arca do concerto do Senhor, jubilaram com grande júbilo, mas quem estava com a arca do Senhor era Ofni e Finéias, e o povo de Israel, ninguém sugeriu, nem do exército, nem dos anciãos, nem dos sacerdotes, ninguém sugeriu um holocausto, ninguém sugeriu um clamor a Deus. Ninguém disse, vamos chamar Samuel para orar ao Senhor. Ninguém disse, vamos nos humilhar diante de Deus. Por quê? Porque eles estavam acostumados com a arca da aliança. Tendo a arca da aliança, a gente não precisa fazer mais nada. A arca da aliança é suficiente. Tragam a arca da aliança que está resolvido. Vai mudar a história desta guerra. Perdemos 4.000, mas com a arca da aliança nós vamos vencer os filisteus. Estavam trocando, estavam invertendo as coisas. Começaram a valorizar o móvel, começaram a valorizar a arca da aliança. Não havia mais temor. Ofni e Finéias eram indignos pela sua postura de estar naquela condição. Deus se cansa de algumas coisas. O que é a arca do concerto hoje? O que representa hoje para a igreja a arca da aliança? O Senhor Jesus disse na última ceia, quando ele vai oferecer o cálice aos seus discípulos, ele diz, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Este cálice é um novo concerto no meu sangue. Aquela aliança foi quebrada, se tornou antiga, obsoleta. O homem quebrou a aliança, separou-se de Deus, porque amou mais as trevas do que a luz. Mas o Senhor Jesus veio no lugar de uma arca, no lugar de um móvel, para restaurar a aliança, para consertar a aliança. Aleluia! Agora esta aliança que foi feita, o Novo Testamento, é inquebrável. Mas o que aconteceu no passado, acontece hoje. Muitas pessoas começam a se acostumar com as coisas sagradas. Começam a criar superstições a respeito das coisas sagradas. Os filisteus respeitavam mais a arca da aliança do que os próprios hebreus. E hoje é assim. Você acredita que tem pessoas lá fora que temem e estremecem mais diante dessa palavra do que muitos crentes? Porque a palavra se tornou um objeto na vida de muitas pessoas. A palavra se tornou um talismã. É para tirar a sorte, é para trazer a sorte dentro de casa. Não é para ser vivida,
não é para ser praticada, é apenas para trazê-la quando eu estou perdendo uma batalha. Então eu busco um talismã e coloco na minha casa, em cima da minha estante. Aí eu me lembro que existe uma palavra que tem poder: o sangue de Jesus Cristo, que é a nova aliança para a humanidade com Deus, da qual a igreja já entendeu isso, está inserida nesse contexto. Mas para muitos não importa muito o que se faz nos intervalos de uma santa ceia para outra. Eu, participando da santa ceia, estou em comunhão com Deus. Se eu seguir a liturgia e obedecer este sacramento, eu estou em comunhão com Deus. Era isso que o povo de Israel estava pensando. Não importa como nós estamos andando, o que fizemos até aqui, se a arca do concerto estiver aqui, Deus vai se agradar e nós vamos vencer a batalha. Vimos que não foi isso que aconteceu. Porque você acha que tem tantas pessoas perecendo, meus irmãos? Porque vocês acham que tem tantas pessoas que não estão suportando as guerras, estão perecendo em meio às adversidades? Pessoas que cantaram, mesmo que nós acabamos de cantar, não importam as circunstâncias, eu te louvarei. Mas por conta das circunstâncias não estão mais aqui louvando. O que aconteceu? Perderam a comunhão, não estão mais perto de Deus, não estão mais próximos ao Senhor a ponto de estar ligado nele. E para estar ligado nele, nós precisamos estar lavados pelo sangue de Jesus, que nos purifica dos nossos pecados e nos leva para perto do Senhor. A arca da aliança não perdeu o poder, apenas Deus não concorda com determinadas atitudes do seu povo. Nós vamos ver que no decorrer da história, quando o povo de Israel ali foi vencido pelos filisteus, os filisteus aproveitaram para levar a arca da aliança com eles. Vamos tirar a arca da aliança do meio do povo de Israel e eles serão um povo fraco. Nós os subjugaremos com facilidade se a arca não estiver no meio deles. Então, versículo 11 diz que foi tomada a arca de Deus e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram naquela batalha. Capítulo 2, versículo 34. Deus havia dito através de um profeta ao sacerdote Eli, que como sinal de que Deus estava reprovando aquele ministério e daria um fim àquele ministério da casa de Eli, os dois filhos dele morreriam no mesmo dia. E aqui está se cumprindo. Então correu um homem da batalha. Versículo 12 diz que um homem que estava ali no meio do exército fugiu e no mesmo dia chegou a Siló para avisar ao povo de Israel o que estava acontecendo. Chegando ele, a Bíblia diz no versículo 13 que Eli estava sentado sobre uma cadeira, veja bem, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo. Versículo 13, o seu coração estava tremendo pelos seus dois filhos. Metade da igreja não está com a mente na palavra, metade da igreja se distrai com qualquer coisa. E é isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Nós não vivemos de talismãs, não vivemos de superstições. Por isso muitas pessoas não vencem a guerra mesmo estando com a arca de Deus. Por isso muitas coisas precisam mudar. Versículo 13 diz que a preocupação de Eli não era com Ofni e Finéias. A preocupação de Eli era com a arca de Deus. Seu coração estava tremendo pela arca de Deus. E o homem entrou na cidade e começou a avisar as pessoas, de sorte que toda a cidade gritou, e Eli ouviu a voz do grito e disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e o anunciou a Eli. E Eli era da idade de 98 anos e os seus olhos estavam tão escurecidos que já não podia ver. Quando eu li aqui, eu linkei um versículo 13, porque diz no versículo 13 que ele estava sentado vigiando ao pé do caminho. E aqui está dizendo que os seus olhos estavam tão escurecidos que já não podia ver. Então veja bem, um homem já totalmente desqualificado para a função. O que é que ele vigiava se nem enxergar ele podia? Já não tinha mais aptidão.
Se ele tivesse certeza do seu ministério, ele não estremeceria pela arca de Deus, pela arca da aliança. Por quê? Porque ele sabia que se Deus realmente estivesse se agradando com eles, por conta da arca lá, realmente Israel teria vencido. Ele não estaria preocupado com a arca, ele estaria tranquilo. A arca está lá no meio deles, então é mais uma guerra vencida. Mas Eli sabia o que estava acontecendo. E aquele homem que fugiu da batalha, versículo 16 ele disse: eu sou o que veio da batalha porque eu fugi hoje da batalha. Então ele vai dar notícias para o sacerdote Eli. Ele vai dar 4 notícias aqui. Que tipo de notícia você acha que alguém que foge da batalha dá? Você já viu alguém que foge da batalha dar uma boa notícia para alguém? Então Eli já esperava. Você fugiu da batalha? Pronto, a coisa não é boa. Converse com alguém, vá na casa de alguém que fugiu da batalha, que não serve mais a Deus, vai ver as notícias que ele vai te dar. Ninguém que foge da batalha tem boa notícia para dar. Ninguém que abandona a guerra, que está do lado de Deus, vai ter boa conversa. Vai dizer alguma coisa boa, vai dizer: eu estou bem, eu estou em paz, a minha vida está uma maravilha, meu casamento é o céu, está tudo bem com os meus filhos. Não existe boa notícia na boca de quem foge da batalha. As pessoas acham muitas vezes que está difícil aqui, mas é porque não tem noção do quão é difícil lá. As adversidades, meus irmãos, elas são ferramentas de Deus para nos aproximar dele. Isso se comprova na vida de cada um, sem exceção, que aqui está. Porque se não fosse uma adversidade, você não tinha vindo para a igreja, você não tinha aceitado Jesus. Foi por conta das adversidades. Aquele homem fugiu da batalha. Primeira notícia é esta: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. Houve destruição, houve desolação, houve devastação. Esse homem estava dizendo: Israel perdeu a guerra, teve muitas mortes, tivemos muitos prejuízos. Esta é a primeira notícia. Mas não é só isso, sacerdote, tem mais um problema. Além disso, Israel fugiu de diante dos filisteus. Essa é a primeira notícia. Israel fugiu. Se tivesse apenas fugido, tudo bem, foge, se organiza, se reorganiza, se reestrutura, cria novas estratégias e volta para a batalha. Mas o porém é esse: e houve também grandes destroços entre o povo. É a segunda notícia. Israel fugiu porque teve grande baixa. E o sacerdote Eli vai só ouvindo, esperando se era só aquilo ou se ainda teria algo mais. E aquele homem disse: não é só isso, sacerdote. Seus 2 filhos morreram nessa guerra. Mas então veio a quarta notícia, que era aquela da qual ele temia, que o seu coração tremia. A arca de Deus foi tomada. Quando ele dá esta quarta notícia, versículo 18 diz que quando ele fez menção da arca de Deus, aquilo impactou Eli. A Bíblia diz que ele era pesado, velho, ele caiu para trás, ele se desequilibrou, ele morreu, porque com a queda o seu pescoço quebrou. O impacto da notícia da arca de Deus, ele não se estremeceu com relação à morte dos seus filhos, ele não caiu da cadeira por conta da baixa do exército, nem pelos prejuízos que tiveram. Ele morreu quando recebeu a notícia de que a arca de Deus foi tomada. E ainda a sua nora, a mulher de um dos seus filhos, chamado Finéias, que estava grávida, estava próxima ao parto, versículo 19, quando ela ouviu estas novas, de que a arca de Deus era tomada. Olha a ordem, agora começa. O homem que deu a notícia deixou a arca de Deus por último. Agora a notícia da arca de Deus está em primeiro. Quando ela ouviu que a arca de Deus foi tomada, depois que seu sogro morreu, depois que seu marido morreu, então ela entrou em trabalho de parto. E nasceu o seu filho, e algumas mulheres quiseram consolá-la. Versículo 20, disseram para ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, como se ela dissesse: isso não importa. Tamanha gravidade do que aconteceu na nação, no meu filho, não faz a mínima diferença para a história de Israel. Israel precisa manter a arca da aliança no meio dele. Chamou o menino e acabou, que significa: foi-se a glória de Israel. Não havia mais garantia de vitória. Os filisteus tomaram a arca de Deus, levaram ela para a casa de Dagon,
o seu Deus. O versículo 2 do capítulo 5 diz que colocaram a arca e a meteram na casa de Dagon e puseram junto a Dagon. Era um templo. Colocaram a arca de Deus num templo profano. E mais do que isso ainda, colocaram junto de Dagon. Na primeira noite já não deu certo. Meus irmãos, porque não tem comunhão entre luz e trevas. Não tem comunhão entre Cristo e Belial. Ou é igreja ou não é. Ou é santidade ou não é. Ou é obediência ou não é. Ou serve ou não serve. Sim, sim e não, não. Quem é santo, santifique-se. Quem é sujo, se suje. Não fique no meio termo. Não fique brincando. Não fique inconstante. Na primeira noite já não deu certo. Dagon, na manhã seguinte, estava com a cara no pó, caído. A arca da aliança era um móvel. Não tem mão, não tem pé, não se move sozinha. Quem que derrubou uma estátua? Levantaram, veja bem, os servos, os súditos de Deus, levantando Deus. Os servos de um Deus, levantando o seu Deus, porque seu Deus precisou de ajuda para se levantar. Insistiram e mantiveram a arca ali. Na segunda noite, a arca da aliança derruba a estátua de Dagon, quebra a cabeça de Dagon e quebra as duas mãos. E eles ficaram aterrorizados com isso. Veja bem, as pessoas servem a um Deus fraco, derrotado, até porque não é Deus, só existe um Deus. A Bíblia diz que não há Deus fora do Senhor. Os que foram criados chamam-se pelo nome de Deus, mas não é Deus. Mas as pessoas adoram, são deuses fracos, deuses que caem, precisam ser levantados pelos súditos. Graças a Deus nós temos um Deus que quando é o súdito que cai, é Ele que levanta. Você nunca vai precisar levantar o teu Deus. O seu Deus nunca vai ter as mãos quebradas. O seu Deus nunca vai perder a cabeça. Ele que nos mantém, não nós que o mantemos. Eles levantaram e continuaram adorando esse Deus fraco. Então a presença da arca da aliança começou agora a fazer o que era para ter feito na batalha e não fez. Não fez porque Deus não aceita ser objeto. Deus não aceita ser apenas um talismã da sorte que só é invocado quando o povo está apavorado. Estava na cidade de Asdod. Os filisteus tinham 5 principais cidades, 5 grandes capitais. Era Asdod, Gaza, Asquelon, Ecrom e Gate. A Bíblia vai falar de 5 príncipes dos filisteus. 5 príncipes em grandes 5 cidades. E onde a arca da aliança foi passando, começou por Asdod, depois foi para Gate, depois foi para Ecrom, porque durante 7 meses a arca ficou circulando nas capitais da nação dos filisteus, e não tinha quem resolvesse uma situação que começou a assolar os filisteus. Que situação era essa? Versículo 6 do capítulo 5 diz que Deus feriu os filisteus com hemorroidas. Versículo 9 diz que a mão do Senhor veio contra aquela cidade que já estava agora em Gate, com muito grande vexação. A vergonha era muito grande, porque desde o pequeno até o grande, não importa quem era, até os príncipes, até os anciãos, os sacerdotes de Dagon, tinham hemorroidas nas partes secretas. Não sabiam mais o que fazer. Como parar com isso? Veja, só pela arca de Deus ali, o Deus deles é vencido. Eles perdem a saúde, perdem a dignidade, grande vergonha estão passando. Então eles fazem uma reunião, porque o versículo 12 do capítulo 5 diz que começaram a morrer. Os homens que não morriam, ou seja, muitos morreram, eram feridos com hemorroidas, e o clamor da cidade subia até o céu. Veja bem, os efeitos que causa a presença da arca de Deus. A arca de Deus, no meio dos hebreus, eles jubilaram a ponto de estremecer a terra. No meio dos filisteus, eles clamaram a ponto de subir ao céu. A arca de Deus sempre causa fenômenos maravilhosos. No meio do povo de Deus o alegra, no meio do povo inimigo de Deus faz com que eles clamem. Então eles foram aconselhados pelos seus sacerdotes. No capítulo 6, disseram assim: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para expiação de culpa. Vocês se lembram que quando chamaram a arca da aliança para vir ao meio do povo,
de Israel, porque eles tinham perdido a batalha. Os sacerdotes de Israel, ninguém falou sobre oferta, ninguém falou sobre sacrifício. E aqui os filisteus estão dizendo: porém sem falta lhe enviareis uma oferta para a expiação da culpa, então sereis curados. Versículo 4, qual é a expiação da culpa? O que nós vamos oferecer? E disseram, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Veja que vergonha, que vergonha. Ninguém precisava saber o que eles estavam passando, o que eles estavam sofrendo, do que eles estavam sofrendo. Mas quando eles vão fazer imagens de ouro de suas feridas, significa que seria publicado aos povos do que eles estavam sofrendo. A vergonha aumentaria muito mais. Fizeram isso, fizeram. Mas veja o que diz o versículo 5. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos. O que estava acontecendo aqui é que muitos acham que por uma infestação de ratos, porque a higiene antigamente era muito precária, e muitos atribuem a uma peste bubônica que contaminou os filisteus pela infestação de ratos, que provocou então aquelas hemorroidas. Eles foram infestados de ratos. Então fazem imagem de hemorroidas, de feridas podres de ratos. A vergonha da qual eles estavam sendo colocados, que andam destruindo a terra. E veja o que diz: e dai glória ao Deus de Israel. E dai glória ao Deus de Israel. Os sacerdotes dos filisteus estão dizendo aos príncipes: envie essas imagens, envie essa oferta pela expiação da culpa e dai glória. Glorifica o Deus de Israel, mandando os filisteus glorificar o Deus de Israel. O poder da presença da arca da aliança no meio do povo faz com que o povo glorifique ao Deus de Israel. Israel tinha perdido isso. O próprio Israel não glorificava ao seu Deus, mas Deus jamais deixará de ser glorificado, nem que seja pelos seus adversários. Eles disseram: peguem 2 vacas que estão criando, versículo 7, que tenham filhotes, 2 vacas de leite e um carro novo que nunca foi usado para nada, porque eles entendiam que as coisas de Deus é santa. É isso que nós precisamos entender. A consideração que o povo que não é de Deus tem pelas coisas de Deus, às vezes é maior do que a consideração do próprio povo de Deus. Não deem qualquer carro, porque eles tinham um sistema. Esse sistema aqui um dia foi usado por Israel e houve grande tragédia, vocês se lembram? O carro quebrou, Uzá foi morto, porque não é um sistema que era para o povo de Israel fazer. A arca era para ser levada por sacerdotes levitas. Como os filisteus não tinham sacerdotes levitas, então era conduzido assim, para eles não colocarem a mão. Mas qual era o sinal que eles iam pedir? Para ver se realmente era Deus ou não ferindo os filisteus. Mas será que é Deus ou foi um acaso? Foi uma coincidência. A arca da aliança chegou, teve uma infestação de ratos na terra dos filisteus, contaminou todo mundo ficou doente. É coincidência ou não? Aqui diz assim, versículo 9: vede então, se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão e que isso nos sucedeu por acaso. Como nós sabemos que não existe acaso onde Deus está? Qual era o sinal? Então, as vacas tinham bezerros. Aquelas vacas que iam levar a arca num carro novo tinham crias. Os bezerros eram para ficarem presos, conforme diz aqui no versículo de número 7, e levai os seus bezerros de após elas para casa, deixe os bezerros presos. Os bezerros estão na época de serem amamentados, eles vão berrar, eles vão chamar pelas suas mães. Nós vamos colocar o carro com essas 2 vacas, se elas fizerem a volta para atender os bezerros, então isso aí é por acaso, não é Deus. Mas se elas forem pelo caminho de Bet-Semes, vão sair dos filisteus para ir até então a cidade de Bet-Semes, a mais próxima de onde ela estava, que era de Israel, então foi Deus. E a Bíblia diz que elas fizeram desta forma. Veja o versículo 12: então as vacas se encaminharam direitamente pelo caminho de Bet-Semes, não ouviram, não atenderam ao chamado dos seus bezerros,
e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Ficou certo para os filisteus que foi a mão de Deus. E aqui nós aprendemos que quando Deus é considerado, quando Deus é respeitado, nem a vaca dos filisteus desvia do caminho. Até os animais do adversário respeitam a Deus, muitas vezes mais do que o próprio povo de Deus. Nem as vacas olharam para a esquerda nem para a direita, que é uma ordenança para o povo de Deus, não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Enfim, chegaram lá, entregaram a Arca da Aliança. O carro novo foi desmanchado, sua lenha serviu para o fogo, as vacas serviram de holocausto, e os filisteus voltaram para a sua terra. E assim nós vemos que nós precisamos tomar um cuidado muito grande de como é que nós estamos considerando as coisas que são sagradas. Deus demonstrou através da Arca da Aliança que Ele continua no controle de tudo, e que os filisteus para Ele não eram nada. Os filisteus que venceram Israel naquelas duas batalhas, primeira baixa 4.000 homens, segunda baixa 30.000 homens, e a Arca da Aliança estava ali. Deus poderia ter interferido e não interferiu. Por que é que muitas vezes Deus não interfere? A Arca da Aliança dali de Bet-Semes foi enviada para Kiriat Jearim e ficou na casa de um homem chamado Abinadab durante 20 anos, e era como se fosse apenas um objeto. Voltou a ser objeto na casa de Abinadab. Não tinha efeito nenhum, não fazia diferença alguma. Por quê? Era por causa da forma com que ela era respeitada, da forma que o povo de Israel observava e agia e considerava a presença da Arca da Aliança. Não se acostume com as coisas sagradas. Que cada culto que você vier seja o culto, não seja mais um culto. Seja um culto onde você vai adorar a Deus. Seja um culto onde você vai se reaproximar de Deus, se porventura alguma coisa te distanciou dele. Nós vimos aqui claramente que a presença da Arca da Aliança não resolveu o problema do povo de Israel, mas ela não deixou de ter poder, porque lá na terra dos filisteus ela agiu. Era a presença de Deus nela. Não se acostume com o Novo Testamento. Não se acostume com a nova aliança. Vamos temer a Deus. Vamos estremecer diante de Deus. Não vamos perder para o exemplo das vacas dos filisteus, que nem elas se desviam quando estão com a arca. Elas foram sacrificadas pela arca. O quanto nós estamos dispostos a oferecer a Deus por conta de tão grande privilégio. Eu estou na igreja, eu sou crente, eu tomo santa ceia. Do que isso importa se as coisas de Deus viraram talismãs na sua vida? De que isso importa se não é mais questão de comunhão, é apenas questão de ter, é apenas questão de possuir. Eu possuo a Bíblia, eu possuo a minha carteira que mostra que eu estou em comunhão, eu possuo o cargo, eu possuo o nome de cristão. De que adianta se isso são apenas objetos? O poder do Novo Testamento, ou seja, da nova aliança. A arca não existe mais, aquela aliança já era. Foi boa enquanto durou, mas esse sangue, ninguém tem o poder de pisar, ninguém tem o poder de desfazer. Essa aliança é inquebrável, porque Deus garantiu que conservaria para si um povo seu, fiel, especial, peculiar, zeloso e de boas obras. Um povo que temeria o seu nome, um povo que permaneceria diante dos infiéis, diante das adversidades e das trevas, e não negaria o seu nome, nem desonraria a sua palavra. É a este povo que esta aliança vai manter-se intacta. E eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos queremos usufruir desta aliança. Como está a tua vida com Deus? O quão perto de Deus você está nessa noite? Quantas vezes você dobra o joelho para orar? Em que e em quais ocasiões? Qual é a tua comunhão com a Bíblia? Quais são as ocasiões que te levam a meditar na palavra de Deus? Deus não é objeto, Deus não é talismã, Deus é vida, Deus é Deus. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador do universo.
E Ele está aqui nessa noite em comunhão com aqueles que ainda tremem diante da sua presença. Daqueles que sabem que quando Ele está presente, ou a terra estremece, ou o clamor chega ao céu. A arca da aliança sempre faz a diferença onde está. Deus não quer que a sua presença cause feridas em nossas vidas. Deus quer que a sua presença conceda vitória ao seu povo. Como que você está diante de Deus agora? Fale com Ele em nome de Jesus Cristo, porque a aliança ainda está intacta, porque ela foi feita pelo precioso sangue, o sangue vertido na cruz, o sangue que nos livrou, o sangue que nos libertou. Fale com Deus agora, peça para Ele, fale com Ele a respeito das suas dificuldades. Se porventura o seu relacionamento se esfriou com Ele, se porventura você não tem mais a mesma comunhão com Ele, diga para Ele que você quer que isto mude, e que naquilo que depender de você, isto vai mudar. Diga para Ele que já a partir deste culto as coisas vão mudar. As atitudes serão outras, a consideração será outra, o respeito será outro. No próximo culto as tuas atitudes serão outras. No intervalo de um culto para o outro, teu procedimento será outro. Fale com Deus, fale com o Pai, em nome de Jesus.